Bom dia, doutores, tudo bem? Nós vamos dar início aqui ao nosso curso de Direito Tributário 2 para o nono período. De antemão, eu quero pedir desculpas pela nossa total falta de estrutura para dar essas aulas virtuais, né? Mas saibam que, da minha parte, haverá muita dedicação e empenho no sentido de minimizar os prejuízos que vocês já vêm sofrendo além dessa suspensão das aulas, né? Então, para aqueles alunos que eu não tive a oportunidade e a honra de conhecê-los, eu me chamo Birajara Leão, eu sou advogado, sou professor de Direito Administrativo, professor de Direito Civil e, especialmente na FACIS, eu vou ministrar essas aulas, toda a grade de Direito Tributário, tá? Então, nós já perdemos várias aulas, né? Eu não vou me estender muito aqui sobre os motivos, de tal forma que meu desafio aumenta, porque a gente tem bastante conteúdo para ver sem perder a qualidade, né? Então, nesse sentido, eu estou elaborando algumas apostilas bem detalhadas para os senhores, compilando tudo que tem de melhor na doutrina e na jurisprudência atual, razão pela qual eu sugiro que vocês estudem por ela, tá? Em contrapartida, também estou abrindo todo o meu canal de comunicação com os senhores, 24 horas por dia, pode ser via WhatsApp, telefone, apesar da orientação da coordenação ter sido no sentido de toda a comunicação com os alunos ocorrer através do sistema CAD Web. Mas diante de tudo que tem acontecido, desses percalços, eu estou estendendo esses contatos, tá? Então vocês fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. Caso surja alguma dúvida ou faça alguma crítica construtiva aqui, no sentido de como que a gente está dando essas aulas, tá? Novidade para vocês, para mim também, eu não estava preparado para isso, mas enfim, é por uma causa maior, é a nossa saúde pública, né? Então, nós temos que ponderar nesse momento e ver o que é mais importante, ok? Não vamos estender mais não, vamos começar o nosso curso. Alguns alunos me pediram para eu iniciar o curso literalmente do zero. Apesar de vocês já terem tido uma aula com a doutora Joselândia sobre garantias e privilégios do crédito tributário, atendendo a pedidos, eu vou iniciar exatamente desse ponto, tá? Ou seja, do zero. Então, elaborei esses slides aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos começar aí. Peço desculpas àqueles alunos que também já tiveram essa aula, mas pensando no grupo inteiro, vamos iniciar desse ponto, tá? Então, vamos lá. Garantias e privilégios do crédito tributário. Como os senhores sabem, qualquer Estado minimamente organizado, o desempenho dos serviços públicos essenciais, aqueles serviços que, inclusive, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, listados lá no artigo 3º da Constituição, educação, saúde, segurança pública, né? Então, para que o Estado consiga atingir esses objetivos, ele vai precisar de atividades rigorosas de fiscalização a fim de aumentar a arrecadação dos tributos, tá? Então, a arrecadação dos tributos está diretamente relacionada com o poder de fiscalização das autoridades fazendárias, né? Quanto maior o poder de fiscalização das autoridades fazendárias, em tese vai ser maior a arrecadação dos tributos, tá? Como vocês também sabem, qualquer crédito, e aqui eu não estou me referindo somente ao crédito tributário, tá? Qualquer crédito, independente da sua natureza, terá como garantia o patrimônio do devedor, né? Então, baseado na indisponibilidade do interesse público, somado à supremacia do interesse público sobre o privado, e aí eu estou me referindo no sentido da preservação dessa arrecadação dos tributos, tá? O crédito tributário, obviamente, ele deve sofrer uma proteção especial, tá? Já que eu estou gerindo
o dinheiro público. Então, todos os créditos tributários devem sofrer uma proteção especial, principalmente quando a gente estiver diante do chamado concurso de credores, tá? Então, ele vai ter essa preferência, tá? Então, fazendo essa introdução aqui, a gente pode dizer, basicamente, que as garantias e os privilégios do crédito tributário nada mais são do que as prerrogativas de que dispõe a administração pública, a máquina pública, na busca da satisfação do crédito tributário, tá? Basicamente seria isso, tá? O CTN, que é a nossa norma geral em matéria tributária, ele não faz essa distinção entre garantia e privilégio dos créditos tributários, tá? De tal forma que coube a doutrina, principalmente a doutrina, fazer essa distinção, tá? Então eu coloquei aqui um quadro para vocês para facilitar essa distinção, tá? O conceito de cada um. Então vamos começar por garantias, tá bom? Garantias a gente pode dizer que é um mecanismo assecuratório do exercício de um direito, no caso o da fazenda pública em relação ao seu crédito respectivo, ok? As garantias, dizendo de uma outra forma, elas vão facilitar a entrada do Estado no patrimônio do particular, tá? Eu acho que eu posso até marcar aqui com amarelo para destacar para vocês, acho mais fácil. Então, as garantias facilitam o ingresso do Estado no patrimônio do particular visando a satisfação do crédito tributário, tá? Ou seja, as garantias nada mais são do que instrumentos que visam assegurar a efetividade da execução fiscal, ok? Em contraposição, os privilégios tributários, eles são prerrogativos inerentes ao direito de satisfazer o crédito antes dos demais credores, quando a gente estiver diante de um concurso de credores, tá? Ou seja, é uma prioridade no recebimento do crédito tributário em relação aos demais credores, tá? Então, os privilégios, eles são regras, são preferências que colocam o crédito tributário numa posição de vantagem diante de um concurso de credores, tá bom? Principalmente no conflito de credores, né? Porque todo mundo vai querer receber, mas o crédito tributário ele vai ter uma preferência em relação aos demais, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente no transcorrer dessa aula, tá? Só tem uma observação aqui, que as garantias, garantias e privilégios estão listadas lá no artigo 183 do nosso CTN. Eu vou dar uma lida aqui para facilitar, tá? Já que eu não coloquei aí. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Esse é o caput. Qual a conclusão que a gente chega da leitura do caput? Que o CTN, ao dispor sobre as garantias e os privilégios do crédito tributário, ele informa que essas garantias, esses privilégios, eles não são restritivos, tá? Eles são números clausos, são simplesmente exemplificativos. Outras garantias, outros privilégios poderão ser instituídos pelo legislador infraconstitucional, tá bom? Só lembrando e ressaltando que garantia, a instituição de novas garantias, ela está vinculada à espécie legislativa lei ordinária, ao passo que os privilégios do crédito tributário, os novos privilégios do crédito tributário estão reservados à lei complementar. Essa é a primeira diferença, uma grande diferença entre as duas, entre garantias e privilégios, ok, pessoal? Continuando, o parágrafo único do artigo 183, ele nos diz o seguinte: a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a da obrigação a que corresponde. O que isso significa? Isso reafirma a natureza pública do crédito tributário, tá? Ao ponto de preservar a fazenda pública contra algumas tentativas de desvirtuar essa relação jurídica, tá? Por exemplo, desvirtuar a relação jurídica no sentido de tentar transformá-la numa relação de natureza privada, tá? Na qual a supremacia do interesse público cederia vez ao equilíbrio das relações
cíveis, observadas lá no âmbito privado, tá? Então, por exemplo, mesmo que um devedor garanta uma dívida tributária como a hipoteca, por exemplo, né? Caso o devedor não honre essa hipoteca, isso não transmudará, isso não alterará a natureza jurídica do crédito tributário, que continuará sendo objeto de execução fiscal e não de uma execução comum, ok? Então, esse é o artigo 183, ele é importante, ele inicia o nosso estudo de garantias e privilégios do crédito tributário, ok? Agora nós vamos falar sobre a universalidade dos bens e da impenhorabilidade, tá? O artigo 184 do CTN, que inaugura esse assunto, ele consagra o que a gente chama de princípio da universalidade dos bens, né? O que significa isso em tese, né? Que qualquer patrimônio ou renda do devedor se submeterá à execução fiscal, né? Ou seja, responderá pelo crédito tributário, pelo pagamento do crédito tributário, né? Todos os bens e rendas do sujeito passivo, do espólio, da massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de gente, ó, tá vendo a língua aí, ó? Inalienabilidade e impenhorabilidade, tá? Isso está bem disposto no artigo 184, a gente pode fazer a leitura agora. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, respondem pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data de constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Tá, pessoal, eu estou reparando aqui agora que a minha imagem aqui corta, né, parte do slide, né? De repente, na próxima aula, aí eu vou até pedir a opinião dos doutores, de repente, na próxima aula eu tiro a minha imagem, faço uma gravação somente com o meu áudio, eu não sei se isso seria interessante, né? Porque está cortando aí. Mas enfim, vamos seguir aqui para a gente não perder o raciocínio, tá? Dessa leitura do artigo 184, a gente pode perceber então que responderá pelo pagamento do crédito tributário a totalidade do patrimônio do devedor, né? Seja ele o sujeito passivo, espólio, a massa falida, inclusive os gravados por ônus real e cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, tá? Ou seja, a gente chega à conclusão aqui que essa responsabilidade tributária é de natureza pessoal, ou seja, ela é só da pessoa do contribuinte, tá? Então, você imagina o seguinte, que como todo patrimônio do devedor, ele responde pelo débito, mesmo que esse débito tributário ultrapasse o valor do próprio bem que gerou a dívida, por exemplo, um imóvel urbano em relação ao IPTU, o imóvel rural em relação ao ITR, né? Então, você imagina assim, se vários anos de inadimplência, né? Um acúmulo de inadimplência em relação ao ITR, por exemplo, né? Fizeram com que a dívida tributária, e aí eu falo da obrigação principal do tributo, dos juros, das multas, ele ultrapassa o valor do próprio bem. Nesse caso, a entrega do bem para a fazenda pública pelo devedor tributário, ele não geraria a extinção do crédito tributário, tá? Uma vez que a responsabilidade, como eu havia dito, ela é de natureza pessoal e não real. Se fosse real, eu entregaria o bem e a dívida, o crédito tributário estaria extinto, tá? Então, só percebam isso, que essa responsabilidade tributária é de natureza pessoal, ok, pessoal? Ponto importante aqui, como eu já falei 2 vezes, é que não importa a data que o ônus foi constituído, não importa a data do fato gerador, do tributo, não importa nada, responderá pelo crédito tributário a totalidade dos bens, mesmo que haja cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, ok, pessoal? Agora, deixa eu ver se qual é o próximo slide. Acho que a gente já vem falando sobre a universalidade dos bens. Tá, vou falar sobre as exceções.
Tá? Então, essa garantia e os privilégios do crédito tributário, elas se aplicam independentemente da vontade do devedor tributário, ok? Que ela não vai poder proteger o seu patrimônio da responsabilização dos seus créditos, posto que elas são, tanto a garantia como os privilégios derivam diretamente da lei, tá? Então, eu não tenho opção para o devedor tributário, tá? Agora, o próprio artigo 184, ele nos apresenta algumas exceções, principalmente em relação à empenhorabilidade dos bens, tá? Então, nesse sentido, a parte final do artigo 184 nos diz o seguinte: excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, tá? A gente sabe que leis esparsas, né, do nosso sistema normativo jurídico, essas leis dispõem, algumas leis delas dispõem sobre bens declarados impenhoráveis, tá? Então a gente tem na nossa própria lei de execução fiscal, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, ela fala lá no seu artigo 10, lista alguns bens que são declarados impenhoráveis. Nós temos, como o senhor sabe também, a lei 8.009, que fala sobre o bem de família, o artigo 833, salvo engano, do Código de Processo Civil, também vem falando quais são os bens impenhoráveis e tal. Então, nesses casos, mesmo que o crédito tributário não venha a ser pago, nada vai justificar a penhora desses bens a título de exceção, ok? Então, esses bens vão ficar livres da execução fiscal, tá? Agora, um detalhe importante aqui que os senhores precisam ter sempre em mente, que só ficarão livres da execução fiscal aqueles bens que são declarados por lei impenhoráveis e inalienáveis, tá? Então, aqueles declarados por ato de vontade poderão ser executados normalmente, tá? Quando da cobrança dos créditos tributários, tá? Então, o que será impenhorável aqui é somente os bens que a própria lei declara como impenhorável, ok, pessoal? E tem mais uma exceção, além dessa exceção ao princípio da universalidade dos bens, tá? Além dessa descrita na parte final do artigo 184 do CTN, tem mais uma exceção referente ao nosso processo de falência, tá? Porque no processo de falência, o crédito tributário ele não prefere os créditos com garantia real, né? Lógico, até o limite do valor do bem gravado, tá? Então, por isso que eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui ou não. Pior que se eu passar aqui eu não consigo voltar, eu já percebi isso. Tá? Então, quando a gente estiver diante na seara do processo falimentar, os créditos com garantia real, eles terão preferência em relação aos créditos tributários até o limite do valor, ok? Do bem gravado, tá bom, pessoal? Então, a gente pode concluir o seguinte, que todos os bens e rendas do sujeito passivo, do espólio, da massa falida, vão responder pelo crédito tributário, tá? Inclusive os gravados por ônus real, como eu havia dito, salvo no processo de falência, tá? Então, só lembra o seguinte, um detalhe importante aqui que vocês também devem já ter estudado isso quando vocês estudaram a lei a lei 8.009 do bem de família, tá? Quando o bem imóvel for utilizado como residência da família, ou seja, quando ele for caracterizado como bem de família, ele também vai ser considerado um bem absolutamente penhorável, tá? Ocorre que tem uma exceção, porque se a gente estiver diante de débitos tributários do próprio imóvel, aquelas obrigações próprio terreno que vocês viram no direito civil, essa impenhorabilidade deixará de existir, tá? Então, por exemplo, quando aquele imóvel, bem de família, for devedor de IPTU, taxas, contribuições de melhoria, ITR, essa impenhorabilidade deixará de existir e o bem poderá ser executado, tá bom? Poderá responder pelo pagamento dos respectivos tributos. Ok, pessoal? Diante disso, a gente já pode avançar aqui para falar agora sobre presunção de fraude à execução fiscal, tá? Como a gente disse lá no início dessa aula, regra geral é que a integralidade do patrimônio do devedor, né,
que será a maior garantia da Fazenda Pública no sentido de satisfazer os créditos tributários, tá? De natureza tributária. Essa presunção de fraude e execução, ela está descrita lá no artigo 185. Vamos fazer a leitura, já que eu não coloquei ele aqui em slide para os senhores. Artigo 185 do CTN. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Pensando aqui, não sei como é que está o áudio aí, tá? Depois vocês também, por favor, por gentileza, me avisa como é que está o áudio, se o áudio está bom ou não, tá, pessoal? Então, a primeira observação que a gente tem, após a leitura desse dispositivo do CTN, é que haverá uma presunção de fraude e execução fiscal quando a gente estiver diante de uma tentativa de alienação ou oneração dos bens do devedor após a inscrição regular em dívida ativa, tá? Ou seja, a partir do momento que a dívida ela foi inscrita, que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, qualquer tentativa de alienação ou oneração desses bens será caracterizado como fraude e execução. Um outro ponto importante aqui que a gente tem que mencionar é que essa presunção, por óbvio, ela é relativa. Isso está bem disposto lá no parágrafo único, tá? Quando fala que o disposto nesse artigo, ou seja, disposto nessa regra de fraude e execução, não será aplicado na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida. Por exemplo, se um determinado contribuinte tem uma dívida de R$500 mil em relação a um determinado tributo frente a algum determinado ente político, né? Essa dívida de 500 mil. Se ele tem um patrimônio de 1,5 milhão, ele pode dispor ele pode dispor 1 milhão desse patrimônio total, deixando reservado 500 mil para pagamento dessa dívida tributária, ok? Por isso que essa presunção ela é tida como relativa, tá, pessoal? E quais são as consequências da caracterização da presunção à fraude e execução, tá? Caracterizada a fraude e execução, vai abrir uma possibilidade para a Fazenda Pública, através das suas procuradorias, ingressar em juízo com uma medida cautelar fiscal, tá? Visando produzir de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido, tá? Até o limite da obrigação tributária, tá? Essa aplicabilidade dessa regra, né, ela depende de uma comunicação ao devedor tributário, tá, acerca dessa inscrição. A partir do momento que o devedor ele é inscrito em dívida ativa, a Fazenda Pública precisa fazer essa comunicação a ele, né, acerca dessa inscrição. Essa comunicação, desculpa, ela basicamente ela é feita através de divulgação no Diário Oficial, tá? Do respectivo ente, tá? Isso a gente chega à conclusão também que ela é uma exceção ao princípio do sigilo tributário, tá? A regra é o sigilo tributário. As informações que a Fazenda Pública obtém do contribuinte não podem ser desvirtuadas, tá? Ser aproveitadas de uma forma... ter a sua finalidade desvirtuada, tá? Mas quando eu faço uma publicação em diário oficial acerca de uma inscrição, eu estou tornando extremamente pública essa inscrição, né? Então, ela é tratada como uma exceção ao princípio do sigilo tributário, tá? Isso porque a gente precisa ponderar o sigilo tributário com o princípio da transparência, né? Então, nesse choque de conflitos, nesse choque de princípios, né? A gente deve aplicar nossas regras de ponderações. E nesse caso aqui, o princípio da transparência pública vai se sobrepor ao princípio do sigilo tributário, ok? Mais um ponto importante também sobre esse assunto é que para ver a caracterização da fraude à execução fiscal, não há necessidade de registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Por que esse ponto é importante? Porque na execução fiscal,
ela tem regras específicas, né, contidas lá no CTN, CTN é uma lei complementar, normas gerais sobre direito tributário. Então, ela tem um caráter específico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai derrogar as regras da execução comum, vistas lá no Código de Processo Civil, tá? Então, nesse sentido, a súmula 375 do STJ, que diz o seguinte: o reconhecimento da fraude à execução, e perceba, eu parei em fraude à execução, eu não estou falando de fraude à execução fiscal, tá? Então, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, tá? Ou seja, essa súmula 375 do STJ, ela é inaplicável à seara tributária, tá? Às execuções fiscais, ela não se aplica, porque nas execuções fiscais, para haver a caracterização de fraude à execução fiscal, não há a menor necessidade de registro da penhora do bem ou prova de má-fé do terceiro adquirente, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente estiver estudando a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, ok, pessoal? Tá? Então, o próprio STJ, eu até coloquei aqui o recurso especial repetitivo, tá? 1262.166 de Minas Gerais, tá? Ele julgou nesse sentido, tá? Acerca da inaplicabilidade, tendo em vista que o CTN possui norma especial sobre o tema, tá? Norma especial derroga a norma geral, ok? Então, fiquem aí com essa observação que ela é importante, tá? Então, para concluir esse assunto de presunção de fraude à execução, eu queria que vocês tivessem em mente, que gravassem a seguinte conclusão, tá? Toda oneração ou toda alienação ou oneração de bens ou rendas posterior à inscrição da dívida do débito em dívida ativa, tornando o devedor insolvente, vai haver a caracterização de fraude à execução, ainda que o terceiro esteja de boa-fé, o terceiro adquirente do bem esteja de boa-fé. Tá bom, pessoal? Gravem bem isso, que isso é importante, tá? Vamos dar continuidade aqui. Essa caracterização da fraude à execução, como eu havia dito, ela vai proporcionar à Fazenda Pública a ingressar em juízo com uma medida cautelar fiscal visando tornar os bens do executado indisponíveis, tá? Esse é o principal objetivo da fraude à execução aqui na nossa área. Diante disso, aqui. Isso por quê? Porque, assim, a maioria das execuções fiscais, ela vai caminhar até certo ponto, tá? Até certo ponto que o devedor tributário, regularmente citado no processo de execução fiscal, ele não paga a dívida, ele não oferece bens a penhora no prazo legal estipulado, o oficial de justiça se dirige até a residência e não encontra bens penhoráveis e tal. A maioria das execuções fiscais acontece isso, tá? Então, para possibilitar uma realização de uma futura penhora dos bens, com o objetivo de tornar mais célere e eficaz essa prestação jurisdicional, há esse instituto aqui da indisponibilidade judicial dos bens e direitos, tá? Que a doutrina chama de penhora online, tá? Então, apesar da doutrina chamar de penhora online, eu queria deixar claro aqui que não se trata propriamente de uma penhora online, tá? Não se trata a rigor de uma penhora online, tá? O que é feito aqui na questão da indisponibilidade judicial dos bens é uma comunicação dessa ordem determinando exatamente essa indisponibilidade dos bens, tá? Não a sua efetiva penhora, tá? A penhora vai ser realizada no momento posterior, futuro, dentro dos trâmites da lei de execução fiscal, tá? O que é feito agora é uma comunicação sobre essa indisponibilidade, tá? Isso está contido lá no artigo 185, tá? 185A, tá, pessoal? Eu não coloquei, mas eu vou ler aqui, ó.
Na hipótese do devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens a penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferências de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Ok? Então, dessa leitura, desse artigo 185-A, a gente chega à conclusão que, para a Fazenda Pública poder pleitear essa indisponibilidade judicial dos bens, ela precisa cumprir 3 requisitos cumulativos, tá? Ou seja, o devedor tributário, ele deve ser devidamente citado na execução fiscal, a citação tem que ter ocorrido, transcurso do prazo legal para pagamento ou apresentação de bens penhoráveis, e a Fazenda Pública não encontrar bens penhoráveis, tá? Esses são os grandes 3 requisitos cumulativos, tá? Todos aqui, que eu listei aqui, depois vocês leiam o artigo 185-A e marquem cada um desses requisitos no seu vadimeco, ok? A gente precisa também dar uma olhada num ponto importante que está contido na súmula 560 do STJ, tá? Deixa eu só... Esfriou bem aqui, tá? Vamos dar uma lida aqui na súmula 560, tá? A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros, que é o Bacenjude, e a expedição de ofício aos registros públicos, né, os cartórios de imóveis, do domicílio do executado, ao Denatran ou ao Detran, Renajude, tá? Ou seja, não basta simplesmente um requerimento, um pedido da Fazenda Pública no sentido da decretação da indisponibilidade dos bens do executado. A Fazenda Pública vai precisar demonstrar esse exaurimento dessas diligências, ou seja, essas tentativas de localizar bens penhoráveis do executado, tá? Então, isso está bem claro e contido na súmula 560 do STJ. Ok, pessoal? Antes de eu avançar aqui para o próximo tema, eu queria falar o seguinte, que eu disse aqui, e como vocês leram no artigo 185-A, indisponibilidade judicial, ou seja, deverá haver um pedido ao magistrado para que o magistrado decrete essa indisponibilidade, tá? Então, é uma reserva judicial aqui. Ocorre que a lei número 10.522 de 2002, que trata sobre o cadastro dos créditos não quitados dos órgãos e entidades federais, lá no seu artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2, ele fala o seguinte: não pago o débito no prazo fixado no caput desse artigo, a Fazenda Pública poderá, inciso 2, averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Qual a conclusão que a gente chega aqui? É que essa lei 10.522 inovou e criou um instituto da indisponibilidade administrativa dos bens do devedor tributário, tá? Ou seja, quando a gente estiver diante da lei 10.522, a Fazenda Pública poderá, ela própria, administrativamente, tornar indisponíveis os bens do devedor, sem a reserva judicial, tá? Sem o pronunciamento prévio do magistrado, tá? Então, perceba que isso, vocês já podem estar imaginando, isso causou um certo desconforto aos operadores do direito, principalmente a doutrina, dizendo que, olha, esse tema é extremamente polêmico, né?
Você vai falar assim, olha, como é que fica o direito de propriedade do executado, né? Como é que fica o devido processo legal? Como é que fica o contraditório? Como é que fica a ampla defesa? A Fazenda Pública, ela vem, inscreve o meu crédito, a minha dívida tributária, e ela torna indisponível de forma administrativa, na seara administrativa, os meus bens, sem ter me dado a oportunidade de ampla defesa, contraditório, devido processo legal, né? Então, diante de toda essa confusão que foi gerada por conta dessa lei, hoje existe, sub júdice, a ADI 5.881, tá? Então, a gente precisa, não está julgado ainda, óbvio, então a gente precisa monitorar esse julgamento, tá? Mas creio que possivelmente vai ser declarada a sua incondicionalidade, tá? E vai cair por terra essa possibilidade, tá? Da indisponibilidade administrativa dos bens. Então, esse ponto aqui foi só uma curiosidade para vocês, tá? Vocês não precisam se preocupar tanto com isso, não. Só saiba que hoje existe essa possibilidade, tal, mas que não é muito bem vista pelos operadores do direito. Ok, pessoal? Então, agora a gente já consegue avançar. Vamos deixar essa indisponibilidade para trás e vamos falar agora sobre as garantias indiretas, tá? Quando a gente fala garantias indiretas, apesar das garantias... Porque assim, eu não falei no início da aula, mas eu espero, gente, que vocês estejam também, durante a aula, com o CTN aberto, tá? Estudar direito tributário com o CTN e a Constituição ao lado é extremamente importante, tá? Vocês já devem ter vivenciado essa prática lá no tributário 1, principalmente, que é um tributário mais constitucional, né? Então, as garantias e os privilégios tributários, eles começam ali no artigo 183 e vão até o artigo 193, tá? Então, o título, a seção número 1, disposições gerais, seção número 2, preferências do crédito tributário, tá? Então, a preferência do crédito tributário começa no artigo 186, a pessoa pode ser levada ao erro a imaginar que a partir do artigo 186, tudo que tiver contido aqui trata-se de preferências. E, na verdade, não é muito bem assim. Como a gente disse, o CTN não fez essa distinção do que é garantido, do que é privilégio do crédito tributário, tá? Então, os artigos 191 a 193, apesar de estarem contidos na seção 2, preferências, eles tratam, na verdade, de verdadeiras garantias do crédito tributário, tá? Isso porque eles exigem a apresentação de prova de quitação de tributos para práticas de diversos atos jurídicos e para obtenção de benefícios fiscais, tá? Então, a gente vai ver um por um aqui, tá? Então, por exemplo, para a extinção das obrigações do falido, requer prova de quitação de todos os tributos. Então, para o juiz declarar uma falência, previamente deverá haver a quitação de todos os tributos, tá? Concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Isso está no artigo 191A e a extinção das obrigações do falido no artigo 191. Tá? Eu não vou fazer a leitura porque basicamente é isso, eu estou resumindo. Então, nós vamos perder tempo fazendo essa leitura aqui, mas vocês façam aí, tá? Vocês têm que fazer aí. 192, vai falar que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Isso está também no artigo 192. Tudo aqui trata-se de atos jurídicos, né? E já o artigo 193 fala que, salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou suas autarquias respectivas, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública, sem que o contratante ou o proponente faça prova da quitação de todos os tributos relativos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Por exemplo, vocês estudaram lá no direito administrativo licitações e contratos administrativos, né? A lei 8666 de 93, né?
Essa lei 8666 de 93, ela, que é a lei de licitações e contratos, ela exige para a contratação do particular que o particular apresente quitação dos tributos, apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, tá? Isso, salvo engano, está no artigo, eu acho que 29. Deixa eu ver aqui, gente. Não é tão importante para a gente não, porque não é da nossa área, mas só... Agora eu fiquei curioso. É 28 ou 29? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Da habilitação. Lei 8666 da habilitação. Aí, artigo 29, ó. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em inciso 3, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. Tá? Ou seja, para habilitação nas licitações, exige-se dos interessados essa documentação, além de outros tantos que estão listados aqui. Ok? Então, quando o artigo 193 do CTN fala que nenhum departamento da administração pública, dos entes políticos e suas autarquias celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública. O CTN limitou a concorrência pública, né? Mas a gente tem que lembrar que o CTN ele é de 1966, ao passo que a lei de licitações, a lei 8666, ela é de 93, tá? Então, quando vocês lerem concorrência pública, entendam licitações públicas, tá? E todas as suas modalidades, tá? Não só concorrência pública, tomada de preço, concorrência, pregão, ok? Convite, tudo isso aí, tá? Então a gente encerra por aqui essa questão das garantias. A gente já viu tudo que é de mais importante, conseguimos passar a leitura aqui de todos os artigos referentes às garantias e agora a gente está pronto para seguir em frente e falar um pouco sobre os privilégios do crédito tributário, ok? Quando a gente fala em privilégios, a gente falou lá no início da aula, né? Privilégios, eles servem mais para sobrepor em relação a preferências o crédito tributário em relação aos outros créditos, tá? Sobrelevar os créditos tributários, tá? Então, todas essas regras contidas aqui de privilégios do crédito tributário que a gente vai ver, ela vai ter aplicabilidade, notadamente, quando estivermos diante de cobranças coletivas de débito, de créditos, tá? O concurso dos credores, tá bom? Então, por exemplo, essas regras de privilégio serão extremamente interessantes e importantes quando a gente estiver diante de falência, recuperação judicial, inventário, arrolamento, liquidação de empresa. Todas essas áreas aqui elas serão interessantes, o estudo dos privilégios, tá? Então, quando é formado esse concurso de credores, todos os créditos terão todos os créditos, não só os tributários, todos terão os seus vencimentos antecipados, tá? E serão ordenados em classes legais, né? Então, a nossa regra geral, coloquei aqui, beleza. A regra geral está contida lá no artigo 186, que fala o seguinte: o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Então, regra geral, o crédito tributário ele vai prevalecer sobre todos os outros créditos, com exceção dos créditos trabalhistas e dos acidentários, dos créditos decorrentes de acidentes de trabalho, tá? Então, em primeiro lugar, quando a gente estiver diante de um concurso de credores, vocês também já devem ter estudado bem isso lá em processo civil. A regra geral é que os créditos trabalhistas e os acidentários estarão em primeiro lugar e em segundo lugar, logo abaixo, estarão os créditos tributários, tá? Em terceiro lugar, os créditos com garantia real. Isso aqui eu deixei aqui para vocês entenderem uma diferença que tem na falência, que a gente vai ver agora há pouco. Então, em primeiro lugar, créditos trabalhistas, acidentários. Em segundo lugar, créditos tributários. Em terceiro, créditos com garantia real. E assim sucessivamente. E em penúltimo lugar,
vão estar as multas de origem não tributária. Ok? Agora nós vamos para as exceções. Vimos a regra geral, vamos para as exceções, tá? Tem umas diferenças sutis aqui, tá? Essas exceções começam lá no artigo 186, parágrafo único do CTN, que diz o seguinte: na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Inciso 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Tá? Então, da leitura desse parágrafo único do artigo 186, a gente chega à conclusão que, em primeiro lugar, a gente vai encontrar os créditos extraconcursais e as importâncias passíveis de restituição. Tá? Os créditos extraconcursais estão lá contidos no artigo 188 do CTN e o artigo 84 da Lei 11.101. Tá? Mas não se preocupe agora não, só saibam que extraconcursal e importâncias passíveis de restituição estão em primeiro lugar na classe quando a gente estiver diante de falência ou recuperação judicial, ok? Em segundo lugar, então, depois dessa leitura do artigo, a gente chega à conclusão que os créditos trabalhistas de até 150 salários mínimos, eles estarão em segundo lugar, mais os decorrentes de acidentes do trabalho, tá? Acidente do trabalho não tem esse limite de 150 salários mínimos, mas vocês também já viram isso em direito do trabalho. Em terceiro lugar, aqui que está o ponto importante, em terceiro lugar, surgem os créditos com garantia real. E, imediatamente acima dos créditos tributários, ou seja, quando a gente estiver diante nos processos de falência e recuperação judicial, os créditos com garantia real vão prevalecer sobre os créditos tributários, tá, pessoal? Regra geral, os créditos tributários prevalecem sobre a garantia real. Só que quando a gente estiver no processo de falência ou de recuperação judicial, os créditos com garantia real se sobressaem dos créditos tributários, tá? Então, isso eu coloquei aqui, ó, nos processos de falência, o crédito tributário não prefere aos créditos com garantia real, ou seja, uma exceção. Portanto, não se pode afirmar de maneira ampla e restrita que os bens gravados por ônus real respondem pelo crédito tributário, pois no processo de falência tal regra não é aplicável. Beleza, gente? Isso da leitura do artigo 186, parágrafo único, vocês chegam a essa conclusão, tá? Vamos para uma outra exceção, a regra geral, só que, deixa eu ver aqui. Aí, eu acabei não colocando aqui no slide, tá? Eu peço desculpas, achei que eu tivesse colocado, não coloquei. Então, esqueçam isso aqui, nós não vamos falar disso aqui agora, nesse momento. Então, eu vou falar sobre a segunda exceção, tá? Que é relacionado à liquidação judicial e voluntária, nos processos de liquidação involuntária, tá? Estão contidos lá no artigo 100... Só um instante, espera aí. Gente, me desculpem, quem tem cachorro em casa sabe como é que é, né? Eles estão aqui quase derrubando a porta aqui para abrir, né? Então vamos lá, gente, vamos retomar o raciocínio aqui. A segunda exceção é quando a gente estiver diante de processo de liquidação judicial ou voluntária, tá? Tá lá no artigo 190, então eu vou pedir que vocês leem junto comigo esse artigo 190, tá? Diz o seguinte: serão pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária exigíveis no decurso da liquidação, tá? Então, os créditos tributários terão preferência quando a gente estiver diante de liquidação judicial ou voluntária, tá? Créditos tributários vencidos ou vincendos, tá? Liquidação judicial, só relembrando, vocês sabem disso, tenho certeza, que é aquele processo que a gente transforma um ativo de uma companhia, de uma sociedade, a gente transforma esse ativo em dinheiro, tá?
e esse dinheiro, posteriormente, ele é redistribuído, ele é distribuído para os sócios, né? Essa distribuição para os sócios, ela só vai poder ocorrer depois de todos as dívidas e os encargos tributários terem sido quitados, tá? É você finalizar a empresa, tá bom? É basicamente isso, tá? Então, por conta disso, o legislador optou por dar preferência absoluta ao crédito tributário, tá bom? Até porque isso aí não vai apresentar prejuízo para pessoa alguma, porque, em tese, quando a gente está diante de uma liquidação, a gente presume que o devedor seja solvente. O devedor simplesmente só está extinguindo, acabando aquela empresa, né? Ele vai pegar os lucros, o que sobrou, e dividir entre os sócios, depois de terem quitados todos os tributos, tá? Então, presume-se que a empresa é solvente. Se ela não fosse solvente, ela cairia no processo falimentar, tá? Então, no processo de liquidação, a presunção relativa é de que o devedor ele é solvente, né? E claro, se a liquidação, se a dissolução de uma empresa for de forma irregular, vocês viram isso no semestre passado, que essa responsabilidade do sócio ela se torna pessoal, né? Então aqui é bem tranquilo quanto isso, por isso que essa preferência dos créditos tributários ela se torna absoluta, tá? Agora a terceira exceção a gente vai visualizar lá nos processos de inventário e arrolamento, tá? Está contida também no artigo 189 do CTN, que fala o seguinte: os créditos tributários vencidos e vincendos, lembra que eu falei que há sempre aquela antecipação das dívidas? Fala que os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo do decujus ou de seu espólio, exigíveis no curso do processo de inventário ou arrolamento, serão pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em arrolamento ou em inventário. Ok? Mesma sistemática do processo de liquidação, tá? Só lembrando um pouquinho, vocês sabem também, tenho certeza disso, que lá no processo civil vocês viram, né, que com a abertura da sucessão, todo o patrimônio ele é transferido para um bloco, né, que vai reunir todos os bens, chamado de espólio, né? Isso aí, essa transferência está contida lá naquela ideia daquele princípio da Saicine, que vocês viram lá também. É porque assim, eu também não quero me aprofundar, para não entrar muito na área do colega professor de Direito Civil, né? Então, só saibam disso, a abertura da sucessão, o patrimônio todo é transferido para os seus sucessores, é reunido num conjunto chamado de espólio, e essa transferência ocorre através do princípio da Saicine, ocorre imediatamente com a morte e tal. E aí, durante o processo de inventário, é que a partilha vai ser individualizada, né? Vai ser formalizada, a gente vai individualizar os bens que cabe a cada sucessor, basicamente isso, tá? E o arrolamento é um inventário mais simplificado quando a lei, nos casos previstos na lei civil, tá? É basicamente isso. E os encargos do monte são dívidas deixadas pelo decujus, né? São reunidas, que somente podem ser pagas depois da quitação de todos os tributos, tá? Então, novamente aqui, os créditos tributários vencidos e vincendos também têm absoluta prioridade. Tá bom, pessoal? Agora sim a gente já está apto a entrar nessa questão da autonomia do executivo fiscal, que está contida lá no artigo 187. Não, 187, tá? É o seguinte, essa regra da autonomia do executivo fiscal fala o seguinte: a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento. Por exemplo, isso quer dizer o seguinte: quando a Fazenda Pública tem um crédito tributário, ela não precisa se habilitar a um processo falimentar, ela não precisa se habilitar a um processo de recuperação judicial para ver satisfeitos o seu crédito, tá? Ela pode simplesmente diretamente ingressar com uma execução fiscal, tá? Então é isso que diz a questão da autonomia do executivo fiscal, ela não precisa. Então percebam que a regra é você unificar
aglomerar todos os créditos num bloco só, a fim de que a gente consiga colocar nas suas devidas classes cada um dos créditos e quitar essas dívidas, tá? Então, essa autonomia do executivo fiscal, ela como vocês podem perceber, ela é uma exceção à universalidade, ao princípio da universalidade do juízo da falência, tá? Então, a Fazenda Pública não precisa, ela não está obrigada a habilitar esse crédito tributário no processo de falência. Ela pode executar, ela pode ajuizar a execução fiscal imediatamente. Só um ponto interessante é que o STJ, no RESP 1103/405 de Minas, diz que essa prerrogativa da Fazenda Pública, essa autonomia do Executivo Fiscal, ela não é uma imposição. Tá? A Fazenda Pública ela pode, em determinados casos específicos, achar por bem ingressar no juízo de falência, por exemplo. Tá? Assim que ela fizer isso, assim que ela tomar uma decisão, haverá a renúncia do outro rito processual. Tá? Ou seja, se ela ingressar numa fazenda, se a Fazenda Pública ingressar num juízo falimentar, ela não pode, concomitantemente, ingressar com uma execução fiscal, tá? Porque ela já tomou essa decisão. Apesar de não ser uma imposição, olha, você só pode entrar com a execução fiscal, porque tem algumas execuções que são com valores bem baixos, sabe? Então, ela abriu um processo de execução fiscal, às vezes, o custo do processo de execução fiscal sai mais caro do que o próprio crédito tributário. Então, ela prefere ingressar, se habilitar um processo de falência do que abrir uma execução fiscal autônoma, tá? Assim que ela tomar essa decisão, ela tem que seguir em frente, tá? Não pode haver uma dupla garantia, tá? Isso o STJ nesse RESP definiu dessa forma, tá bom? O próximo assunto e último dessa nossa aula aqui, pessoal, vai falar sobre o concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público, tá? Isso está contido em 2 artigos de 2 leis, do CTN e na nossa lei de execução fiscal, tá? Quando a gente tiver concomitância de penhora sobre o mesmo bem, várias penhoras circulando sobre o mesmo bem, necessariamente a gente vai ter que dar preferência a algumas pessoas jurídicas de direito público, né? No sentido da satisfação do crédito tributário em primeiro lugar, tá? Então, lá no artigo 187, parágrafo único do CTN, ele fala o seguinte: o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. A diferença aqui é bem sutil, eu vou explicar para vocês. Então, no CTN fala o seguinte, ó, na seguinte ordem: União, depois Estado, Distrito Federal e territórios conjuntamente pro rata, e, por fim, municípios conjuntamente pro rata. Já na lei de execução fiscal, que é uma lei posterior ao CTN, e é uma lei específica, especial, o CTN é norma geral, lá no artigo 29, parágrafo único, fala a mesma coisa. Basicamente assim, ó, o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito privado, direito público, na seguinte ordem. Agora que vem a diferença, ó. União, continua sendo União, depois Estado, Distrito Federal e territórios, e terceiro, municípios conjuntamente pro rata. A diferença é que a LEF ela incluiu as autarquias respectivas, né? Então, por exemplo, lá no inciso 1 do artigo 29, fala o seguinte, ó, na seguinte ordem, tá, inciso 1, União e suas autarquias. Inciso 2, Estados, Distrito Federal e territórios e suas autarquias, conjuntamente pro rata. E no inciso 3, municípios e suas autarquias, conjuntamente pro rata. Ou seja, a LEF somente incluiu as autarquias. Incluiu certamente, veio em boa hora isso realmente, né? Então, a súmula 497 ela é importante nesse sentido, do STF, porque ela fala o seguinte, que os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da fazenda estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Vamos supor, existem 2 penhoras sobre um determinado imóvel, tá? Do mesmo contribuinte, obviamente. Uma penhora refere-se ao Estado de Pernambuco
E a outra penhoras refere-se a uma autarquia federal, tá? Quem é que vai ter preferência no recebimento desse bem? Diante da leitura do artigo 29, a gente vai chegar à conclusão, e também da súmula 497, que quem vai ter preferência é a autarquia, mesmo diante do poder de um Estado. A autarquia federal, ela vai ter essa preferência, ok? Se fosse um Estado e a autarquia estadual, elas terão que dividir esse valor conjuntamente pro rata, tá? Porque estão no mesmo inciso ali, tá? Na mesma classe, legal. Então, para vocês fixarem bem esse exemplo aqui, esse assunto da concorrência, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Um exemplo prático aqui, ó. Concurso de preferência entre os entes políticos no processo de falência. Então, o que eu quero aqui com vocês? Vamos completar esses quadrinhos aqui, ó, do valor recebido de cada um dos entes políticos aqui, ok? Então, assim, vamos supor, gente, que determinado devedor tributário, em processos de falência, ele foi lá, ele quitou os créditos extraconcursais, ele quitou as importâncias passíveis de restituição, ele pagou todas as dívidas trabalhistas até 150 salários mínimos, ele pagou todas as dívidas relacionadas a acidente do trabalho, ele pagou todas as dívidas com garantia real, vamos ver, ele pagou tudo. E aí ele ficou com um saldo de 2 milhões do seu patrimônio, tá? 2 milhões. Só que ele tem uma dívida tributária perante a União, perante os estados e perante o município de Recife. Somando essas dívidas aqui, ó, 7, 2, 9, 10, 13 milhões. Ele tem um saldo de 2 milhões, mas ele tem uma dívida de 13 milhões. Como é que vai ficar? Ele não pode ficar com esse saldo de 2 milhões na conta, ele vai ter que quitar, né? Então, da leitura lá do slide anterior, a gente chega à conclusão que a União tem preferência, depois vem os estados do Distrito Federal e suas autarquias, e por fim vem o município, né? Se eu tenho, e perante a União, ele tem uma dívida de 1 milhão, perante o estado de Pernambuco, a dívida também é de 1 milhão, perante o estado de São Paulo, 2 milhões, perante o meu querido Espírito Santo, 7 milhões, e diante do município de Recife, ele tem uma dívida de 2 milhões, que somadas, como eu disse, dá 13 milhões. Como é que fica se ele só tem 2 milhões? Vou ver se eu consigo aqui mudar. Como é que fica se ele só tem 2 milhões? Então, pela leitura do dispositivo, a gente chega à conclusão seguinte: se ele tem 2 milhões, paga-se primeiro quem? A União e as suas autarquias. Aqui eu estou falando da União, não estou falando nem de autarquia. Então, ele tem que, se para a União ele deve 1 milhão, ela vai receber, então, já que ele tem 2, ela vai receber 1 milhão. Pô, parece uma criança escrevendo aqui, gente, com mouse. Vocês me perdoem aí. Ela recebe 1 milhão. Vai sobrar quanto? Sobra 1 milhão. Só que ela ainda tem mais 12 milhões para pagar. Então, a gente vai passar para a segunda classe. Qual é a segunda classe? Os estados. Do Estado, Distrito Federal e suas autarquias. Não temos no exemplo aqui Distrito Federal, mas temos 3 estados. Nós temos Pernambuco, onde tem um crédito de 1 milhão, São Paulo um crédito de 2 milhões e o Espírito Santo um crédito de 7 milhões. Tá? Então, ele tem aqui 10 milhões. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir isso aqui conjuntamente pro rata. Se eu tenho um saldo de 1 milhão aí, somente agora, eu posso dizer que Pernambuco vai receber 100 mil, São Paulo vai receber 200 mil e o meu Espírito Santo vai receber 700 mil. Tá? Porque somando aqui, eu chego a 100% e como eu só tenho 1 milhão sobrando aqui, eu tenho que fazer esse rateio aqui pro rata, de tal forma que Pernambuco vai receber 100 mil dessa dívida de 1 milhão. Não quero dizer que esses 900 mil restantes aqui vão ficar no espaço, lógico que não, vai continuar enquanto não prescrever o crédito tributário, tá? Então, no exemplo aqui, Pernambuco recebe 100 mil, o São Paulo vai receber 200 mil e o Espírito Santo vai receber 700 mil. Percebe, então, que agora nós já acabamos com esses 2 milhões aqui, né? Não existe mais, porque 1 milhão foi para a União
e o outro 1 milhão foi para o pagamento dos créditos tributários dos estados Pernambuco, São Paulo e Espírito Santo. De tal forma que município, como está na terceira categoria, da terceira classe, né, no concurso de preferência entre os entes políticos, no processo de falência, de tal forma que então Recife não vai receber absolutamente nada. Nesse caso aqui, nesse processo de falência, o município de Recife não recebe nada. Então, pessoal, aqui a gente termina essa nossa primeira aula específica sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Eu reitero aqui novamente meu pedido de desculpas. Tentei fazer ao máximo aqui esses slides para ver se melhora um pouco esse aprendizado de uma forma virtual. Eu não tenho um quadro branco aqui atrás para escrever. Eu não consigo sentir também de vocês como é que está, se vocês estão entendendo bem, se eu estou acelerando muito a matéria, se eu estou muito devagar. É muito complicado para todo mundo, tanto para vocês quanto para mim também, podem ter certeza disso, tá? Então, eu volto a dizer, eu abro o meu canal de comunicação para vocês, tá? Estou aqui à disposição de vocês, estou aqui para ajudá-los. Estou entregando a chave do castelo para vocês, estou fazendo uma apostila, tá? Só que agora vocês também precisam fazer a parte de vocês, né? Que é sentar na cadeira, debruçar, estudar. A OAB está aí, é uma matéria importante, uma matéria que tem questões, uma quantidade interessante na prova, pode lhe garantir uma aprovação. Então, me coloco à disposição de vocês aí para sanar qualquer dúvida. Ok, pessoal? Um forte abraço. Semana que vem a gente vem com administração tributária. É uma matéria também mais simples, mais tranquila. Gostaria de dar essa aula presencialmente, mas vamos que vamos. Depois a gente entra em processo administrativo e fiscal e depois execução fiscal. Aí eu espero que a gente já tenha retornado, porque execução fiscal eu pretendo montar um fluxograma com vocês aí e tal, vai ficar mais fácil. Mas se não voltar também, a gente sabe que é por uma causa maior. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês aí. Fique com Deus.